Começou. Então, bom dia agora oficialmente a todos. Obrigado pela presença. Algumas pessoas se manifestaram lá no grupo do GT Crise que não vão poder participar, principalmente eu me lembro de ter visto, foi da Lauren, da Águas de Votorantim. A Sandra Lanças também falou que não poderia estar presente, mas ia mandar uma assessora para acompanhar a reunião. E a Eleusa também está com um problema hoje particular, não vai poder participar. Mas a sala está cheia, a gente até extrapolou o número de participantes das últimas reuniões. Então, agradeço a todos pela disponibilidade de tempo para fazer parte da reunião. E só, apesar de a gente ter um item de informes no final, esse informe, como é importante, eu gostaria de estar já no começo. Ah, não, está no começo. Olha que bom. Eu achei que estava no final. Para relembrá-los todos da reunião do colegiado, agora, dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, inclusive. E a gente vai ter uma comemoração, além de uma reunião do colegiado lá em Laranjal Paulista, nós teremos também uma pequena comemoração do aniversário do Comitê de Bacia, que vai completar 28 anos, é isso? Estou certo nas minhas contas? É de 95. Alô, bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Não, tá 28 errado. anos. Desculpa, é o telefone daqui. Tá. 28 anos do Comitê do Sorocaba Médio Tietê. E daqui a pouquinho já, daqui a 2 anos, a gente vai fazer 30 anos já. E seria bem interessante se todo mundo pudesse ir, não só pelas discussões que a gente vai ter, que vai aprovar alguns projetos que vão para o FEIDO agora, na segunda chamada, que a gente aprovou na Câmara Técnica de Planejamento na última reunião, mas também a gente vai poder comemorar um pouquinho o aniversário do comitê. Então, todos estão convidados e espero que possam ir. Aqueles que moram em Sorocaba e têm dificuldade de deslocamento até Laranjal Paulista, tem uma van saindo do lado do prédio das águas, lá da CETESB, do comitê, mas precisa mandar com urgência os dados para a Júlia no e-mail da fundação. Quais são os dados? O nome completo, CPF e data de nascimento. Tá? Para poder ir lá. Está aqui no chat o e-mail da fundação. Tá? Mas tem que ser meio com urgência, porque ela já precisa fechar isso para a gente poder ir na sexta-feira de manhã. A van sai dali e volta para ali, para o mesmo ponto depois. E tem como deixar o carro lá no estacionamento da Agência Ambiental de Sorocaba. É isso, deixa eu ver se eu lembro mais um. Sim, semana que vem provavelmente a gente vai agendar uma extraordinária da Câmara Técnica de Planejamento, porque a pedido do SAI aqui de Sorocaba, eles precisam apresentar os resultados da dragagem do leito do Rio Sorocaba. Isso faz parte das normativas deles lá, dos recursos utilizados, de fazer essa apresentação no Comitê de Bacia. Então a gente marcou para o dia, deixa eu olhar aqui direitinho, para não esquecer e não falar besteira, dia 17. Dia 15 é feriado aqui em Sorocaba, que é aniversário da cidade. Dia 17, na quinta-feira, provavelmente não, eu só não mandei ainda a convocação, mas a gente vai marcar para ter essa reunião extraordinária, por enquanto com esse único ponto de pauta, que é a apresentação da dragagem do Rio Sorocaba, que é um processo que muita gente solicita no comitê, em alguns casos realmente é necessário em função de alagamento, e parece que foi uma verba do DAEE, se eu não me engano, que foi usado aqui para fazer esse trabalho em alguns pontos do Rio Sorocaba na área urbana. Então, o SAI vai fazer essa apresentação para a gente. E eu vou pedir depois, eu não sei se o Reginaldo está aqui presente, não estou vendo, né? Peraí, deixa eu olhar aqui.
Tô por aqui sim, André. Então, Reginaldo, se puder também dar uma apanhada para a gente sobre o novo plano diretor de águas, que eu sei que vocês já enviaram, acho que para a Câmara, não foi? Não sei se já foi enviado para a Câmara, mas eu sei que está em fase de conclusão. Não precisa ser detalhado, mas pelo menos para as pessoas terem uma ideinha. Ok. É que eu olhei a ideia, daí eu falei idealinha, mas não é isso, é uma ideia mesmo. Do plano diretor de águas, fala, André. Do plano diretor de água, só falar como é que tá, que pé que tá. Eu não sei se vocês já mandaram para a Câmara. Tá. É que teve uma audiência pública na sexta-feira e eu vi que tinha uma cópia lá, mas eu não sei se a cópia tinha chegado já oficialmente ou se tinha chegado por outros meios. Tá bom, eu vejo isso, pode deixar. Tá bom? Mas vai ser dia 17 pela manhã, também online, por enquanto. Ok, André. Tá bom? Obrigado, Reginaldo. Rosângela, Opa. você gostaria de falar alguma coisa? André, bom dia a todos. Eu pedi uma gentileza. Dia 17, na quinta-feira, seria possível à tarde? Por mim não tem problema. Preciso ver com o pessoal do SAI, que são deles que vão fazer a apresentação, mas se não tiver problema, a gente pode marcar à tarde. Eu falei que não tinha problema, mas nem vi minha agenda. Mas acho que não tem problema não. Pode ser à tarde. Tá? A gente vê isso, verifica isso na semana. Então, ok. Eu não tenho mais nenhum informe. Não sei se a Secretaria Executiva tem algum informe. Carol, vocês têm algum informe para dar? Não, da nossa parte não, André. Era só mesmo a plenária. Então tá bom. Algum membro aqui gostaria de dar algum informe? Aproveitar a oportunidade da sala cheia? Aparentemente não. Então, o primeiro ponto aqui foi um pedido que a gente fez há umas 2 reuniões atrás, de informações sobre a questão da política de segurança de barragens, né? E qual o papel do DAEE nesse processo. Demorou um pouquinho para a gente confirmar, mas eu acho que é uma informação importante para todo mundo aqui. E eu já vou adiantar que o ponto de pauta 5 a gente vai ter que tirar da pauta, porque eu ainda não recebi nenhuma informação do pessoal do Médio Tietê. Eu vou tentar novamente com o coordenador da Câmara Técnica do Tietê, do comitê, e a gente volta a esse ponto na próxima reunião. Então, vamos passar para o Jode, do DAE aqui em Sorocaba. Jode, faça aí as honras e chame. Eu não sei quem vai fazer a apresentação. Oi, André, bom dia. Bom dia a todos, pessoal. Eu gostaria aqui, então, de convidar aqui, apresentar o engenheiro Noboro. Ele é o diretor do CTH, né, o Centro Tecnológico de Hidráulica, e responsável pelo Departamento de Segurança de Barragens do DAE. Ele trabalha lá na capital e vai fazer essa apresentação para nós. O Boro, você está por aí? Sim, Jorge, bom dia a todos. Oi, Noboro, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, inicialmente gostaria de agradecer ao convite, me honra bastante, né? E isso faz parte, inclusive, das nossas atribuições, que é a divulgação de segurança de barragem e criar uma cultura de segurança de barragem, né? Então, agradeço inicialmente muito o convite do Jorge, e, para informação de vocês, vocês são o primeiro comitê que nos convidou para esse tipo de apresentação, né? Então, fiquei muito honrado com isso, e eu fiz questão de ser eu mesmo fazendo essa apresentação, tá? Então, inicialmente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Noboro Minei, eu atualmente estou respondendo pelo Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos, que é a diretoria técnica do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Nós estamos sediados na cidade universitária, né? Não sei até quando, porque a nova administração está querendo nos tirar de lá e levar para Boa Vista, né? Então, por enquanto, ainda nós estamos lá. Bom, mas isso não é o caso.
Nós recebemos essa atribuição de segurança de barragem em relação à Lei 12.334, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragem no Brasil. Então, por conta de que acredito que a grande maioria de vocês não tem nenhuma familiaridade com o assunto, então eu preparei essa apresentação de uma forma meio que histórica, tá? Então, me permitam fazer o compartilhamento com vocês. E desculpem que eu estou acostumado com o Teams, vocês usam o Meet, né? Eu não sei se eu vou conseguir na primeira tentativa. Estamos aqui para ajudar, Nublar. Se precisar, a gente apresenta também por aqui. Tá ok. Bom, deu certo? Certo, tá certinho. Ótimo, então vou ver se eu consigo fazer tela cheia agora. Bom, fiz. Conseguiu? Eu coloquei tela cheia. Espero que tenha ficado tela cheia para vocês. Não, não ficou, mas se você Não? quiser, só aumenta a porcentagem. Já tá bom. Pelo menos você segue a sequência. Não dá tela cheia, mas dá para ver perfeitamente aqui. Tá. Então, acho que talvez seja a solução, né? Me desculpem a falta de familiaridade, né? Quando a gente dá aula lá no IPT, a gente dá com o Teams, né? Então, o Teams eu tenho familiaridade com o Meets e eu, de vez em quando, apanho bastante. Então, vamos começar? Bom, como eu falei para vocês, isso é uma apresentação um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? Então, eu procurei fazer alguma coisa mais voltado para quem não tem familiaridade, né? Então, eu comecei fazendo um histórico de como surgiu essa história de segurança de barragem. Bom, a lei foi promulgada em 2010, né? Mas, na verdade, desde 1970, mais ou menos década de 70 do século XX, quando houve o rompimento aquele desastre em Graminha, Euclides da Cunha, aqui no noroeste do estado de São Paulo, e algumas barragens que andaram caindo, principalmente no Ceará e no Nordeste, a comunidade ligada a barragens, eles começaram a se preocupar muito com o aspecto de segurança, que nos outros países já existiam, né, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália já existiam há um bom número de anos, desde a década de 50, e no Brasil não, né? Então, ela começou mais ou menos a ser formatada com a queda de Euclides da Cunha e Graminha, né? E todo esse esforço culminou em 2010 com a promulgação da 12.334. Ela estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens e criou o Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragem, tá? E através dessa Política Nacional de Segurança de Barragens, a fiscalização de barragens foi dividida assim. Barragens de geração hidrelétrica ficou por conta da ANEEL, que é uma Agência Nacional de Energia Elétrica vinculada ao governo federal. As barragens de rejeitos de mineração ficou com a ANS, tá? Agência Nacional de Mineração, a ANM, desculpe, a Agência Nacional de Mineração. As barragens de rejeitos industriais, ela ficou dividida em rios pertencentes à União, né, com jurisdição da União, ficaram por conta do IBAMA, e rios de jurisdição do Estado ficaram com os órgãos que regulam o meio ambiente dos respectivos estados. Então, aqui no estado de São Paulo, é a CETESB. E as barragens de usos múltiplos, que é a grande maioria, elas foram divididas assim, em rios de responsabilidade federal ficaram com a ANA, e em rios de responsabilidade estadual ficaram com os órgãos que delegam a outorga de uso de recursos hídricos dos respectivos estados. Então, no caso aqui de São Paulo, ficou com o DAE. Bom, essa lei, ela teve uma particularidade que, acho que, não sei se é só no Brasil, nos outros países também, né? É assim, né?
ela foi uma coisa meio estranha, porque ela estabeleceu 2 anos para todos os estados se adequarem à lei, né? Só que ela não previu de onde que sairiam esses recursos. Então, em 2012, praticamente, fim desse período de 2 anos, praticamente só a Bahia e o Ceará, que já tinha um sistema, uma organização voltada à segurança de barragem, por conta de desastres que já existiam anteriormente, só eles que estavam, obedeciam à lei. O resto do Brasil, ninguém conseguiu estruturar, né? Então, em 2012, eles ofereceram um curso para formar especialistas em segurança de barragem, uma vaga para cada estado e mais para os outros órgãos federais também, né? Então, pelo estado de São Paulo, eu participei. Bom, em 2015, para vocês verem como é que a coisa foi bastante lenta, né? Não só aqui em São Paulo, mas praticamente em todos os estados do Brasil. Em 2015, por pressão da ANA, o DAE promulgou a primeira portaria de segurança de barragem, que regulamentou a 12334 aqui no estado de São Paulo. Então, foi a 3907 de 2015, que, inclusive, quem fez essa redação foi o pessoal ligado à diretoria de outorgas. Em 2016, foi criada a Unidade de Gerenciamento do Projeto de Segurança de Barragem, que tinha que oficializar um grupo que se responsabilizasse por esse assunto, né? Porque até então não tinha. Não era nem o Exército Brancaleone, era o Don Quixote brigando sozinho com um monte de cataventos, que era eu, né? Então, quer dizer, não dava para fazer praticamente nada, né? E em 2017, a gente já estava começando a trabalhar, né? Foi formado um grupo pequeno, né? Mas começamos a trabalhar e tivemos um probleminha com a definição da figura do empreendedor, né? Porque até então, a 2010, a 12334, ele dizia que o empreendedor era o proprietário da barragem. E aí, quem explorasse. Então, nós fizemos uma retificação, fazendo uma redefinição da figura do empreendedor, e depois, mais para frente, isso foi adotado também na lei federal. Tá? Então, nós tivemos que fazer uma adaptação. Bom, em 2017, em 2015, a gente já tentou fazer a contratação de uma empresa, né, com recursos do FEIDRO. Em 2017, nós conseguimos contratar uma empresa de engenharia para fazer o levantamento dos espelhos maior de 4 hectares. Qual que era o motivo? Bom, nós tínhamos a responsabilidade de fiscalizar as barragens, mas não tínhamos a menor ideia de onde ficavam essas barragens, quantas eram e quais estavam enquadradas na lei, né? Assim, e por conta de conseguir com recursos próprios, né, com o nosso efetivo, a gente sabia que ia demorar um tempão enorme. Então, a melhor solução seria contratar uma empresa que fizesse levantamento. Bom, e por que acima de 4 maiores ou acima de 4 hectares de espelho? O que a gente consegue levantar através, por exemplo, de levantamento aerofotogramétrico, imagens de satélite e tal, são espelhos d'água, né? Só que a lei não fala em espelhos d'água, ela fala em volumes, altura de barragem em volumes, né? Então, a gente teria que transformar um espelho d'água, que é uma imagem bidimensional, em alguma coisa tridimensional, que seria volume ou altura. Então, através de algumas simulações, nós chegamos à conclusão que 4 hectares seria equivalente mais ou menos a uns 3 milhões de metros cúbicos de água, ou então mais ou menos 15 metros de altura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E fizemos a linha de corte em 4 hectares. E mesmo porque também o recurso não era infinito, né? Era um recurso finito, então a gente tinha que fazer um limite para que a empresa pudesse ter um universo de pesquisa, tá? Então foi maior ou igual acima de 4 hectares. Em 2018 eles concluíram esse trabalho, nos entregaram, e a partir de 4.000 e quase 4.300 espelhos d'água que eles pesquisaram, eles chegaram à conclusão que 143 barragens, desse rol de 4.300 mais ou menos, elas estavam enquadradas na lei, na Política Nacional de Segurança de Barragem. Então, esses 143 foram as barragens que inicialmente nós começamos a trabalhar, tá? Bom, em 2019, eu boto essa marca aqui como uma coisa extremamente importante, porque no dia 25 de janeiro de 2019, houve o rompimento da barragem de Brumadinho, né? E até então a gente vinha trabalhando, fazendo ofícios, comunicando os empreendedores de segurança de barragem, que eles tinham que se autocadastrar e tal.
Só que em 2019, com a queda da barragem de Brumadinho, nós sabíamos que Ministério Público, imprensa e tudo mais iam cair matando em cima da gente, né? Então, o que nós fizemos? Nós nos preparamos para termos informações para poder divulgar, né? Então, por isso que eu coloquei isso aqui como um marco para um início tempestivo, realmente, dos trabalhos, porque então a gente vinha fazendo um trabalho de levantamento de dados, né? Junto aos empreendedores, inclusive. Então, eu considero que 2019 foi um marco em que realmente o grupo técnico de segurança de barragem, de fato, começou a trabalhar mesmo e mostrar serviço, tá? Bom, em 2020, a União promulgou a Lei 14.066 para complementar a 12.334. Por que complementar? Porque nós fazíamos a crítica, né? Nós participávamos dos fóruns de discussão com os outros estados e com a ANA, e uma das críticas que nós fazíamos, não só nós do estado de São Paulo, mas praticamente todos os outros estados, nós fazíamos a crítica à lei, é que ela não previa sanções e multas em relação aos empreendedores que não cumprissem a lei, né? Porque não adianta a gente chegar, conversar, explicar e tudo mais, porque tem alguns sempre que vão ser recalcitrantes, que isso envolve custo, né? E alguns não têm interesse em saber se isso incorre em risco ou não. Por mais que você explique que, olha, isso é patrimônio seu, isso envolve risco para a população, tem gente que pode morrer e tudo mais, mas tem gente que faz ouvidos de mercador. Então, para essas situações, a gente precisa ter previsão de sanções e multas, né? E a Lei 12.334 não previa nenhuma dessas multas. E eles diziam, bom, vocês usam a lei, o Código Penal, o Código Ambiental, Código Civil, mas não é a mesma coisa. Nós somos engenheiros, não somos advogados para ficar fuçando essas leis para poder aplicar, né? Então, a 14.066 veio suprir essa lacuna e também corrigir algumas coisas que nós criticávamos, né? Um deles, por exemplo, é a definição da figura do empreendedor, que eles adotaram a definição que nós tínhamos colocado. E outra também era, uma que também criticávamos muito, era a definição de altura de barragem, né? Ela dizia que a altura da barragem era desde a crista da barragem até o ponto mais profundo da fundação. Nós comentávamos, isso não tem muito sentido, porque quando uma barragem rompe, ela vai romper até o ponto mais baixo do relevo, não até a fundação, né? Então, essas pequenas coisinhas, acho que eles foram anotando e foram corrigidas na 14.066. Então, ela não cancelou a 12.334, ela complementou, tá? Bom, em 2020, aqui no estado de São Paulo, foi criado um comitê de acompanhamento de segurança de barragem. Então, o que o estado fez? Todos os vários órgãos do governo, né, que de alguma forma têm relação com o assunto barragem, eles foram juntados nesse comitê de acompanhamento. Então, esse comitê acompanha o trabalho de fiscalização de segurança de barragem, e ele também é um órgão que nos auxilia quando nós temos alguma dificuldade para aprovar alguma coisa. Então, eles nos auxiliam, porque é um canal quase que direto com os secretários, com a Casa Civil, com o governador e tudo mais. Então, para nós foi muito bom ter a criação desse comitê. Bom, em 2021 também, nós fizemos uma atualização da 3.907, que foi a primeira portaria que regulamentou a 12.334 aqui no estado de São Paulo, porque foi uma exigência da ANA também, né? Porque o que acontece? Esse assunto, para nós aqui no Brasil, é um assunto novo, então ele está sendo aprimorado, está sendo atualizado, então a ANA e o CNRH, todo ano ele vai criando resoluções e vai alterando as resoluções anteriores, vai criando coisas novas e tudo mais, e os estados também têm que acompanhar, né? Então, em 2021 foi a nossa primeira atualização. Bom, em 2021 também, nós tivemos a resolução CIMA número 125, que era uma coisa que nós buscávamos também já fazia uns 3 anos, mais ou menos, porque o que acontecia? Nos nossos trabalhos de fiscalização, o que a gente mais encontra são barragens que estão, principalmente no talude de jusante, eles estão cobertos de árvores, né? E algumas, o pessoal, inclusive, eles não tinham consciência do assunto de segurança de barragem. Então, tinham prefeituras que, por exemplo, no Dia das Árvores, levavam criancinhas lá para a barragem, né?
e para plantar uma árvore lá no Talhão de Jusante, no Talhão de Montante, na crista da barragem e tal, né? E uma coisa que a gente encontra também muito são prefeituras que na crista, tanto do lado de Montante como do lado de Jusante, plantam várias árvores, palmeiras e tudo mais, para deixar a barragem muito bonita, né? Só que isso, ele vai contra a segurança da barragem, né? Então, nós tínhamos que, a gente sempre orienta o pessoal a remover as árvores do maciço da barragem. Só que o que nós encontrávamos? Tinham muitos empreendedores, né? Inclusive, o primeiro que me chamou a atenção sobre essa necessidade foi um empreendedor ali em Itu, que era um produtor de grama, que quando eu orientei ele, eu falei, olha, você precisa tirar as árvores e tudo mais aqui da barragem, porque isso, expliquei, né, que as árvores, as raízes vão buscar água e eles criam um caminho por dentro do maciço, e isso é um caminho preferencial para a água passar, né? E ele falou, olha, eu não vou fazer isso porque a polícia ambiental vai chegar aqui e vai cair matando e vai me botar umas multas homéricas aqui, né? Inclusive, já teve um policial ambiental que me recomendou plantar árvores aqui no maciço, na crista, e eu, pensando exatamente isso que você está me falando, eu recusei. Ele saiu daqui bravo, né? Então, por conta disso, durante 3 anos, mais ou menos, nós batalhamos para que a CETESB criasse alguma resolução que permitisse que o pessoal tivesse mais facilidade para ter autorização para remover essa vegetação do maciço, né? E da área de segurança ajusante da barragem, que é uma área importante para a gente verificar se não tem nenhuma surgência, né? E em 2021 nós conseguimos sucesso nessa e saiu como uma resolução CIMA, né? Não como uma resolução conjunta da ECTESB. Então, através dessa resolução, os empreendedores, eles não precisam pedir autorização para suprimir vegetação exótica ou vegetação pioneira, né? Se a vegetação for de espécies nativas e que já estão num grau mais alto, eles precisam pedir autorização, ainda continua sendo do jeito que é, né? Mas, de qualquer forma, através desse trabalho, a CETESB vai dar preferência também para isso, tá? E em 2021 também, nós publicamos a nossa primeira informação técnica para criar a figura do plano de segurança de barragem simplificado, né? Porque o plano de segurança de barragem é uma exigência da lei para as barragens que são enquadradas. Eu vou especificar mais para frente sobre isso, né? Só que esse plano de segurança de barragem é uma coisa cara, né? Eles são em 4 volumes aqui no estado de São Paulo, nos outros estados, para a Ana, são 5 volumes, e é uma coisa relativamente cara. Então, para alguns empreendedores, principalmente o pessoal que, por exemplo, sitiante, um fazendeiro com menos recursos e tudo mais, isso é uma coisa que impacta, né, economicamente. Então, pensando nisso, nós pensamos em fazer uma simplificação, inclusive para barragens menores, que fizesse com que isso fosse uma coisa mais barata, né? O pessoal da ANA e dos outros estados gostaram tanto que pediram isso para a gente e eles estão também implantando isso nos outros estados, né? Bom, em 2022, foi no ano passado, foi bastante profícuo para a gente, né, que a gente não parou durante a pandemia, então nós fizemos uma nova resolução da portaria de segurança de barragem, que foi a 3318, que é a que atualmente está em vigor, tá? Ela foi feita essa resolução, né, essa nova portaria, para se adequar a 14066 e algumas resoluções da CNRH que surgiram nessa época, nesse intervalo de tempo. Então, eu prometo para vocês que essa não vai ser a última, tá? E para vocês terem uma ideia se sempre vai ser a última, a gente sempre vai colocar isso na área do DAE, né, no site do DAE, na aba de segurança de barragem, tá? E está lá toda a legislação, tanto a estadual quanto a federal, inclusive as resoluções, tudo que se refere à segurança de barragem, nós procuramos colocar lá, né? Então, essa resolução 3318 e as informações técnicas estão todas ali, tá? Bom, e também em 2022, nós fizemos também a revisão da informação técnica número 1, fizemos uns melhoramentos nessa figura do PSB simplificado e também o plano de ações de emergência simplificado, que também tinha ficado de fora, né? Então, como não é uma coisa que demanda muito trabalho da equipe, então foi só em 2022 que nós conseguimos finalizar o plano de ação de emergência simplificado. Então, isso foi publicado em 2022, e também em 2022,
nós criamos uma outra informação técnica no menu 2, que são os critérios para apresentar o estudo de dam break. Por que isso? Porque dependendo do escritório que o empreendedor contratava, tinha escritórios que faziam um blá 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 monstruoso para criar uma coisa enorme para explicar tudo que existia a respeito de segurança de barragem, e só no fim, nas últimas páginas, apresentar o dam break. E outras que simplesmente apresentavam o dam break e a gente tinha que descobrir de que barragem que era, né? Então ficava uma coisa extremamente complicada para a gente fazer essa análise, né? Então resolvemos fazer praticamente um manual de como o camarada apresenta o dam break e quais as informações que seriam importantes para isso. Tá? Então, isso ajudou as empresas para fazer esse estudo de dam break e, principalmente, nos ajuda a fazer essa análise, né? E isso também está sendo copiado por outros estados. Bom, em 2022, no final do ano, também nós conseguimos transformar essa UGP de segurança de barragem, né, que a Unidade de Gestão de Projetos de Segurança de Barragem é uma estrutura provisória, tá? Uma vez extinto o projeto, ele é automaticamente extinto, não precisa ter uma outra portaria para extingui-la. Mas o trabalho de segurança de barragem, ele é uma coisa permanente. Então, isso é uma coisa que eu vinha batalhando durante anos e tal, tentando fazer o pessoal entender que isso é uma coisa permanente. Então, em 2022, no fim do ano, nós conseguimos transformar o GP numa divisão de segurança de barragem, tá? Bom, e também em 2022, também foi uma briga de quase 10 anos, que nós precisamos fazer a capacitação da equipe do DAE, né, para o pessoal poder trabalhar em segurança de barragem, porque é uma área nova, exige um conhecimento multidisciplinar, né, e precisa preparar o pessoal. Então, nós conseguimos recursos do FEIDRO para isso, só que a gente sempre tinha vários empecilhos, né, o próprio Estado, ele cria empecilhos para que a gente consiga gastar dinheiro, né. Então, só em 2022 nós conseguimos materializar esse curso, então foi dado esse curso de capacitação para os técnicos da DAE, da CETESB, da CIMA, que hoje é CEMIL, né, do CRH, da EMAI e da Defesa Civil. Então, foi basicamente, principalmente para o DAE e para a CETESB, que esse era o objetivo. E dos outros órgãos, teve alguns participantes que eles pediram, a gente abriu, tá? E em 2022 também, isso é uma coisa que eu acho extremamente importante para a gente registrar, que em âmbito federal foi criado esse decreto 11.310, ele regulamentou os dispositivos da 12.334, e aqui é interessante, né, ele instituiu um comitê interministerial de segurança de barragem, nos moldes daquele comitê que o Estado de São Paulo tinha feito no ano anterior, né. Então, todos os ministérios que de alguma forma têm relação com o assunto de segurança de barragem estão nesse comitê, né. Então, você vê que até nesse ponto o Estado de São Paulo, ele é pioneiro, né. O Plano Estadual de Segurança de Barragem foi pioneiro aqui no Brasil, né. Então, depois do Plano Estadual de Segurança de Barragem, de segurança de barragem, não, de recursos hídricos, né, é que depois teve o federal, né. Então, nesse ponto aqui também, o Estado de São Paulo foi pioneiro. Bom, agora aquilo que de fato interessa para vocês. Como é que a gente faz o enquadramento de uma barragem na Política Nacional de Segurança de Barragem? Então, pela lei, é assim, né? Uma barragem, ela é enquadrada como na Política Nacional de Segurança de Barragem, se ela tiver um reservatório com 3 milhões de metros cúbicos ou mais, se ele tiver uma altura maior ou igual a 15 metros, se ele tiver conteúdos perigosos, né, então com resíduos industriais, minerais ou radioativos, por exemplo, se for resíduos perigosos, ele automaticamente já está enquadrado, ou então, se as barragens não são enquadradas em nenhuma dessas categorias, se o dano potencial, ou seja, se ela estourar, se ela cair, qual que é o dano que ela causa depois dela, jusante, né? Então, se esse dano potencial, ou seja, a possibilidade de causar danos, ela for de um risco muito alto ou risco médio, então ela já está enquadrada, tá? Então, a grande maioria das barragens é nesse terceiro ponto, ou quarto ponto, se vocês quiserem, né? No nosso caso, aqui no DAE, a gente não trata de resíduos perigosos, né? O nosso são reservatórios de usos múltiplos, então são 3 critérios.
É capacidade, altura e o DPA, né? Então, a grande maioria das barragens, elas acabam sendo enquadradas a partir do DPA, né? Então, se ela tiver DPA médio ou alto, ela está automaticamente enquadrada. Então, é nesse terceiro critério que geralmente elas se enquadram. Bom, e como é que a gente vai fazer esse enquadramento? Existem dois critérios, que é a categoria de risco e dano potencial associado. A categoria de risco, ou CRI, ou CRI, que a gente fala, né, para simplificar as coisas, ela leva em conta as características técnicas da barragem, né? Então, a gente disse que aqui, no CRI, a gente está olhando para a barragem, e no DPA a gente está olhando depois da barragem, né? A área ajustante da barragem. Então, no CRI, a gente considera as características técnicas da barragem, e aqui a gente não pode mexer, né? Então, vê, o que são características técnicas? É a altura da barragem, o comprimento da barragem, o material com que ela foi feito, qual que é o tipo de fundação, a idade da barragem e a vazão de projeto, ou seja, com que projeto ela foi feita, tá? Então, veja que esta parte aqui a gente não consegue atuar, né? E o segundo é o estado de conservação. Aqui sim a gente consegue atuar, né? Então, o que se faz, o que se leva em conta aqui? Qual que é a confiabilidade das estruturas exploratórias, ou seja, a descarga de fundo e o vertedor, né? Em qual estado que ela está e qual que é a capacidade. A confiabilidade das estruturas de adução, se existirem estruturas de adução, né? Por exemplo, se for uma barragem de captação hidrelétrica ou captação para abastecimento ou para irrigação, em que estado estão essas estruturas? Se existe ou não percolação, ou seja, se a barragem está ou não vazando, né? Se tem deformações ou recalques, qual que é o estado dos taludes e se existe ou não inclusa, tá? Então, veja que aqui a gente consegue agir, né, para melhorar a categoria de risco. E o último tópico é a existência ou não do plano de segurança de barragem. E aqui é que também a gente consegue atuar, mas a gente diz que aqui, infelizmente, essa parte de classificação, ela está em estudo dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Ela deveria ter sido aprovada no passado, e por conta da mudança de governo e tudo mais, ela acabou se atrasando. Mas a gente sempre criticou esta parte aqui, porque ela é cruel com os pequenos, né? Veja, o que é levado em conta aqui? Se a barragem tem ou não projetos, isso é muito difícil, né? Porque mesmo os grandes, como, por exemplo, a Sabesp, dificilmente eles têm um projeto de barragem, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma cultura de guardar documentos, né? Então, dificilmente você encontra uma barragem que tem projeto. E aqui você pode solucionar exigindo um projeto as-built, né? Como construído. Se existe uma estrutura organizacional de segurança de barragem, tá? As grandes empresas podem fazer isso, mas os pequenos é muito difícil, né? Se existem procedimentos para inspeção e monitoramento de segurança de barragem, se existe uma regra operacional para os dispositivos de descarga, né? Então, por exemplo, se existe uma regra, por exemplo, se existem comportas sobre o vertedor, né? Se existe regra operacional. E se ele emite regularmente relatórios de inspeção de segurança, né? Então, vocês percebem que aqui os grandes podem se adaptar, os pequenos é muito difícil, né? Então, aqui a gente pode agir. Aqui já é muito difícil, praticamente impossível, tá? Então, esta parte aqui a gente está olhando para a barragem. E agora, quando a gente fala em DPA, o dano potencial associado, a gente olha para baixo da barragem, né? O estrago que ela pode causar se ela estourar, né? Então, o que se leva em conta? O volume total do reservatório. Se você tem um volume pequeno, o dano vai ser pequeno. Se o volume é muito grande, o dano vai ser grande, né? E o potencial de perdas de vidas humanas depende da ocupação humana que está jusante, né? Então, se existem, por exemplo, cidades ou vilas, ou se está praticamente ermo, tudo isso faz diferença, né? Então, o potencial de perda de vidas humanas tem um peso muito grande aqui. E também impacto ambiental. Se existe, por exemplo, uma área de preservação já legalizada, tudo mais, isso tem que ser levado em conta. Se tem uma PPA, se tem alguma coisa que tem um impacto ambiental muito grande, tudo é levado em conta.
E impacto socioeconômico, significa o quê? Se existe, por exemplo, estradas, linhas de transmissão, fazendas, construções, tanto do Estado ou particulares, né? E aqui no impacto socioeconômico também leva em conta, por exemplo, não só a jusante, né? Mas, por exemplo, se for uma barragem, como aconteceu agora em Cosmópolis, né? Que quando a barragem rompeu, isso deu risco para o abastecimento da cidade, ela é colocada aqui, tá? O impacto socioeconômico é grande aqui, porque uma barragem que estoura e deixa de ter água, ela vai causar um impacto muito grande para a cidade, né? Então, Cosmópolis se enquadra nesse aspecto aqui. Então, não é só a jusante que a gente vê, também vê o que pode acontecer no abastecimento da cidade. Bom, e levando em conta tanto a categoria de risco e dano potencial associado, existe essa matriz de classificação, tá? Então, você coloca aqui, você pontua a partir de vários critérios, né? A categoria de risco, pontua o dano potencial associado e classifica ela como de alto, médio ou baixo. Isso tanto no CRI quanto no DPA. E você colocando tudo isso aqui no cruzamento das duas, então você classifica a barragem A, B, C ou D, tá? Então, as barragens com classificação A, B ou C, elas são obrigadas a ter o plano de segurança de barragem e, eventualmente, elas são obrigadas a apresentar também o PAI, né, o Plano de Ação de Emergência. Só as barragens classificadas como D é que estão isentas disso, tá? Bom, hoje, a situação que nós temos aqui no estado de São Paulo, tá? Essa situação atual que eu digo, esse levantamento foi feito para o relatório anual de segurança de barragem, que nós somos, cada estado é obrigado a apresentar os dados para a ANA. A DANA consubstancia todas essas informações de todos os estados, e eles publicam um relatório anual de segurança de barragem, eles mandam para o CNRH, para o CNRH avaliar e fazer uma crítica, e uma vez estando tudo certo, eles mandam para o Congresso Nacional, o Congresso avalia, e se tiver tudo em ordem, se eles não tiverem mais questionamento, eles publicam, tá? Então, esse levantamento foi fechado no fim desse ano aqui, né? Desculpa, no começo desse ano. Então, algumas informações estão um pouquinho desatualizadas, mas, assim, no máximo uma, duas ou três, tá? Em ordem de grandeza está correto. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a quantidade de barragens por UGRI. Então, para vocês que estão nessa região aqui, olha, vocês veem que no estado de São Paulo, a grande maioria das barragens estão aqui, olha. A UGRI do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, disparadamente aqui tem mais, né? Mas isso se explica por uma razão muito simples, né? Primeiro, pela topografia do estado de São Paulo. Então, a topografia, por exemplo, no oeste do estado de São Paulo, é praticamente plana, ela é desfavorável para a construção de barragens, né? Então, obviamente, tem menos barragens lá do que aqui. Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui na região do Pontal do Paranapanema, né? Alto Paranapanema tem poucas aqui, né? E aqui tem muito. E outra coisa também é a pujança econômica. Então, uma área onde você tem uma economia mais forte, precisa de mais água, né? Então, se explica porque todas as barragens estão concentradas aqui, né? Tá? Então, aqui, inclusive, é uma das coisas que nos preocupam muito justamente por conta disso, né? Porque a UDAE está dividido em diretorias de bacias, e as diretorias de bacias têm mais ou menos o mesmo número de funcionários. E aqui, o pessoal daqui do PCJ, do BMT, acaba sendo sacrificado, porque eles têm uma carga de trabalho muito grande, né? Enquanto que o pessoal lá do Pontal do Paranapanema, eles estão relativamente tranquilos, né? Bom, para vocês terem uma ideia, como é que está, de todas as informações que nós temos, como é que estão as classificações, né? Então, vocês veem que aquilo que a gente tem, e outra coisa, nós ainda não temos conhecimento de todas as barragens que estão enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragem. Nós sabemos aquelas que são maiores ou iguais a 4 hectares, tá? E mais algumas que a gente sabe por denúncias, né? Então, o nosso universo ainda vai aumentar, e muito, né? A projeção da Secretaria de Agricultura
é que nós tenhamos aqui no estado de São Paulo por volta de 20 mil a 24 mil espelhos d'água. Isso pode ser tanto espelhinhos pequenos só para fins paisagísticos, como temos grandes espelhos para fins hidrelétricos, tá? Então, isso é uma coisa geral, né? E dessas de 20 a 24 mil espelhos d'água, eu imagino que uma boa porção aí seja da nossa responsabilidade, e dentro dessa nossa responsabilidade também uma parte ainda nós temos que acrescentar aqui, né? Bom, então estamos assim, nós temos 133 barragens que elas estão enquadradas como de categoria de risco médio, 90 como de categoria de risco alto e 31 como de categoria de risco baixo, né? Então, vocês veem que a grande maioria está aqui, tá? Entre alto e médio. Né? E em termos de dano potencial associado, é a mesma coisa, né? Então, 153 estão como de dano potencial associado alto, 53 médio e 48 baixo, tá? Então, vocês veem que juntando CRI e DPA, o nosso trabalho é bastante grande, tá? Então, vocês, fazendo a junção dessas duas, o que nós temos aqui? Essa aqui é a matriz de classificação, né? Então, 77 estão classificados como de A, 113 como de categoria B e 62 de categoria C, e só 2 de categoria D, né? Então, essas todas aqui têm que apresentar PSB. E essas aqui, uma boa parte talvez tenha que apresentar DPA, né? DPA não, desculpa, PAI, tá? Então, esse é o panorama que nós temos atualmente aqui no estado de São Paulo. E complementando aqui, isso aqui não é muito importante, mas como a gente tinha que fazer esses gráficos para o relatório, nós tínhamos esse levantamento pronto, então acho que interessante como informação, né? Então, por volume, o que nós temos aqui no estado de São Paulo? Veja, uma grande maioria são barragens muito pequenas, que têm menos de 5 mil metros cúbicos. Aqui nós temos também pequenas, tá? E aqui a gente pode considerar médio 9 e grandes aqui só 10, né? Essas aqui provavelmente são aquelas barragens da Sabesp, né? Então, vocês veem que a grande maioria, elas estão entre muito pequenas e pequenas, tá? Esse, pelo menos, é um conforto que nós temos, né? Se são barragens com volume muito pequeno, o dano potencial associado a elas é relativamente pequeno também, né? Mas não é por causa disso que a gente pode negligenciar o trabalho, né? E classificação de altura também, veja, 223, elas são menores que 15 metros, ou seja, elas estão enquadradas por conta do dano potencial, né? 23 entre 15 e 20 metros e só 4 que estão acima de 30 metros, tá? Então, esse também é uma característica aqui do estado de São Paulo. E a estrutura do nosso grupo, como é que nós estamos? Nós imaginamos, quando nós começamos esse trabalho lá, nos idos de 2012, mais ou menos, nós imaginamos a nossa estrutura assim. A coordenação ficaria em São Paulo, né? Lá no CTH, e a parte da fiscalização ficaria distribuída pelas diretorias de bacia do DAE, pelo seguinte, porque a parte de outorga já está desse jeito, né? E qual que era o objetivo? Era que a velocidade de atendimento, principalmente a emergência, né, e ao empreendedor, fosse mais próxima, né? Porque imagina, por exemplo, se uma barragem está na iminência de ruir, uma coisa diferente é sair daqui de São Paulo e, por exemplo, atender em São José do Rio Preto ou em Ribeirão Preto, né? Ou Marília ou Presidente Prudente. Outra coisa é o engenheiro que já está alocado na região, ele atende em minutos, né? E aqui, quando a gente chega lá, o desastre já está completo, né? Então, a nossa ideia sempre foi ter um grupo relativamente pequeno em São Paulo fazendo coordenação, né? E o resto está espalhado, por isso era importante aquela capacitação que eu comentei com vocês que nós conseguimos fazer só no fim do ano passado, né? Bom, então a nossa estrutura, ela é extremamente pequena, nós temos 3 engenheiros, 3 tecnólogos e um consultor, né, que ele é consultado quando nós temos um problema que nós não temos expertise para isso, né. O grande problema desse nosso grupo é que o DAE, não sei se vocês sabem, mas o DAE é um órgão bastante envelhecido, né, nós somos um órgão com uma capacidade técnica e um conhecimento muito grande, né,
mas a grande maioria do pessoal, eles já estão, assim, a idade do pessoal, para vocês terem uma ideia, a idade média do DAE passa de 60 anos, né? Acho que é 65 ou 64 anos. A idade média desse grupo está na faixa de 70 anos, né? Então, nós temos uma urgência muito grande de renovação. Bom, nós temos uma vantagem muito grande, que é um canal direto com a Defesa Civil do Estado e com o IPT. Então, eles fazem parte daquele comitê de segurança de barragem, né, de acompanhamento de segurança de barragem, e antes mesmo do comitê, nós já tínhamos uma interface muito boa com eles, né? Então, a Defesa Civil nos aciona bastante, nós acionamos a Defesa Civil. O IPT, ele supre uma parte que o DAE não tem. O DAE tem especialista em hidrologia e hidráulica. Não é nossa função trabalharmos com geologia e geotecnia. E o IPT tem experts nessa parte, né? E muito bons, inclusive. Então, quando nós identificamos que o problema numa barragem, ele envolve a parte de geotecnia, então nós acionamos o IPT, tá? Então, o nosso trabalho tem funcionado muito bem com isso, né? Bom, como eu tinha dito, né, nós participamos ativamente do Comitê de Acompanhamento de Segurança de Barragem, que o ano passado tem agora um sucedâneo federal. Nós temos um representante no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, que discute o melhoramento da parte de segurança de barragem, né, com as resoluções e tudo mais. Nós participamos da Câmara Técnica de Segurança de Barragem da ABNT, que eles querem criar uma normativa para a segurança de barragem, então isso já vem já de, acho que 4 ou 5 anos, mais ou menos, né? E nós fazemos a contribuição, isso é por lei, né? Nós fazemos contribuição anual para o relatório de segurança de barragem, tá? Desculpa, esse é o número 7. O número 6 é o seguinte, aqui também nós fomos pioneiros, né? O Estado de São Paulo, já no ano passado, né, nós fizemos o primeiro relatório de segurança de barragem, juntando todas as barragens, seja de hidrelétrica, seja de resíduos minerais, seja de resíduos sólidos, tudo, e as de usos múltiplos do Estado de São Paulo, e mostrando a situação de segurança de barragem do Estado de São Paulo inteiro. A ANA gostou tanto que eles passaram a fazer esse relatório anual, eles passaram a exigir de todos os estados também, né? Então, a gente dá um trabalho danado, né? Mas é uma coisa muito boa. Então, isso agora conta pontos para quando a gente faz as metas federativas para a ANA, né? E o último assunto é aquele que eu comentei com vocês já, né? Nós fizemos o curso de capacitação no passado, e nós estamos na 5ª turma, num curso de especialização em segurança de barragem. Porque o que aconteceu? Quando eu fiz aquele curso em 2012, de capacitação em segurança de barragem, no fim do curso, que durou 2 anos, cada um de nós recebemos 2 obrigações, né? 2 responsabilidades. Uma era organizar o grupo de segurança de barragem em cada um dos nossos respectivos órgãos. E o outro era procurar uma faculdade, uma universidade ou alguma entidade voltada para a área de ensino que aceitasse montar um curso de especialização, né, um curso de especialização em nível de pós-graduação em segurança de barragem. Então, isso foi uma coisa que deu bastante trabalho, mas no fim das contas vocês veem que, para a ironia do destino, o IPT é nossa vizinha lá dentro da USP, né? E estavam lado a lado, mas demorei bastante para chegar a eles, né? Então, para nós foi muito bom, porque juntou a expertise dos 2 lados. Eles têm muita gente na área de geologia, geotecnia, que são experts, né? Com reconhecimento no Brasil e inclusive no exterior, em análise de risco e tudo mais. E do nosso lado nós temos especialistas em hidrologia e hidráulica. Então, conseguimos montar o curso. Esse ano aqui nós estamos na 5ª turma, né? E estamos formando especialistas em segurança de barragem, né? E aqui, inclusive, eu faço um senão. Os comitês, uma vez aprovado que se possa gastar para fazer a capacitação do pessoal ligado aos comitês de barragem, né, de segurança de barragem, eles podem fazer o curso aqui, né? É um curso de 2 anos, 2 anos de aulas, né?
e depois mais meio ano, que a gente prorroga para mais meio ano, então seria, no caso, no máximo 3 anos, né, para o camarada sair com um diploma de especialista em segurança de barragem, que inclusive é reconhecido pelo MEC e pode ser registrado no CREA, né, e a partir daí a pessoa pode atuar em segurança de barragem como especialista, tá? E aqui eu consegui, com o pessoal lá do IPT, que o pessoal ligado ao DAE tem um desconto substancial, e quem está ligado às câmaras técnicas, né, os comitês de bacia, eles têm um desconto de 30%. Então, por enquanto, parece que o comitê que vai começar primeiro vai ser o lá do Paraíba do Sul, né? Ainda não se materializou, mas a doutora Márcia, que é a diretora lá do Paraíba do Sul, ela parece que se antecipou tudo e vai conseguir primeiro, né? Bom, continuando aqui. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, no começo desse ano, nós temos essa situação aqui, né? Como eu falei para vocês, nós começamos com 143 barragens, né? Só que as barragens no Cinesb, inicialmente elas tinham que ser cadastradas só aquelas que estavam enquadradas na lei. Depois eles mudaram esse entendimento e toda e qualquer barragem tem que ser cadastrada, estejam ou não enquadradas, tenham que não apresentar o PSB e PAI ou não, né? Sendo barragem tem que ser cadastrada, tá? Então, a partir do momento em que nós só sabemos que uma barragem existe, nós somos obrigados a cadastrar. Então, aqui do estado de São Paulo, nós temos 604 barragens cadastradas, nós temos cadastrado 109 planos de segurança de barragem, 65 PSB e PAI, tá, conjunto PSB somando com PAI, nós já recebemos, 67 PSB simplificados, tá, que foi aquela que eu falei que nós criamos, né, nós, por enquanto, nós somos o único estado no Brasil que analisamos os planos de segurança de barragem, né, porque nós temos gente que tem conhecimento para isso, né, então, a gente analisa o PSB e damos o feedback para o empreendedor. Então, isso é muito bom, porque por PSB e por PAI, eles vão melhorando, né? Mas isso dá um trabalhão danado. Por isso que vocês veem, nós temos aqui 109 recebidos, mas só temos 28 analisados, né? Porque nós temos um técnico só fazendo isso, né? E é um trabalho demorado. Uma análise de um PSB, muitas vezes, demora aí quase coisa de um mês, dependendo do tamanho do PSB que recebe, né? Da complexidade. Nós temos 10 downs analisados, também isso também a gente simplesmente não recebemos e arquivamos, né? E aqui, esses e-mails aqui e reuniões, o que a gente faz? Quando a gente faz essas análises, a gente dá o retorno para o empreendedor através de e-mail que é muito mais ágil, né? E a lei agora reconhece e-mail como um documento, né? Para você justificar ou provar que você não está omisso. Antigamente era só ofício, né? E com aviso de recebimento. Hoje não, o e-mail já serve como um documento comprobatório. Então, nós fazemos e-mails dando um feedback dos documentos, né? Solicitando, inclusive, que eles façam uma readequação, complementação, né? E também respondemos a dúvidas dos empreendedores ou das empresas que eles contratam, para dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como é que deve ser feito alguma coisa e tal, né? E quando os empreendedores solicitam reuniões, a gente faz reuniões, sejam presenciais ou sejam online. Então, nós até hoje fizemos 16 reuniões. E essas visitas de inspeções se referem só ao ano passado, tá? Então, em 2022, até o começo de janeiro, nós tínhamos feito 16 inspeções. Obviamente, somando desde que nós começamos em 2012, nós temos muito mais, né? Mas isso aqui se refere ao ano passado, porque isso aqui foi dados para o relatório do ano passado, né? Então, isso aqui se refere ao ano passado. E aqui também nós temos tão poucas inspeções aqui, porque depende só de nós aqui de São Paulo, né? Então, por enquanto, o pessoal das diretorias de barragem, eles não tinham aquele curso de capacitação que foi feito só no ano passado, então, eles não tinham essa capacitação e tinham também, assim, uma insegurança da parte dos diretores, né? Então, devagarzinho, a gente vai dando suporte por trás para eles, a gente vai passando essa parte para as diretorias de barragem, e eu acredito que isso aqui vai se ampliar bastante, né? Bom, então, para finalizar, gente, o que a gente pode falar de segurança de barragem? Nós visamos basicamente o quê? A figura do empreendedor, que é
a peça-chave na segurança de barragem, porque ele é o dono da barragem, né? Ou o cara que explora a barragem para proveito próprio de terceiros. Então, se ele não fizer nada, a gente não vai conseguir nada, né? E o foco, a gente sempre fala que o foco da ação sobre o empreendedor é o benefício da população e do meio ambiente. Senão não existia necessidade desse nosso trabalho existir, né? Porque só fazer por fazer não tem sentido, né? E o que a gente faz? Nós pensamos da seguinte forma, né? Isso também talvez seja um viés de educador que nós temos, né? Porque a grande maioria do pessoal que compõe o grupo de segurança de barragem são ou já foram professores, né? Então, nós temos esse viés de educador. Então, nós focamos assim, primeiro, antes de sair dando sanções ou multas, a nossa principal tarefa, né? O nosso objetivo principal é educar e conscientizar. Nós educamos o empreendedor dizendo, olha, isso é importante para a sua própria segurança jurídica, técnica e também para você preservar um patrimônio que é seu. Uma barragem é um patrimônio. E o patrimônio, assim como uma casa, uma empresa ou a sua própria saúde, você tem que preservar, né? Você tem que fazer check-ups periódicos e tudo mais para manter a barragem segura, né? Isso é extremamente importante. Então, nós achamos que o nosso foco primeiro é educar e conscientizar, tá? E, para isso, nós ajudamos o empreendedor. Então, nós não nos furtamos. Obviamente, nós não vamos fazer o PSB e PAI para eles, não é nossa função, né? Mas, na medida do possível, dentro do nosso alcance, a gente procura ajudar o máximo possível o empreendedor, tá? E, obviamente, em tudo isso aí, a gente não deixa de fiscalizar, né? Então, nós procuramos auxiliar, orientar e tudo mais, e só em último caso é que a gente vai aplicar sanções ou multas, tá? Então, não é o nosso objetivo arrecadar. Então, essa é a nossa prioridade final. E, com tudo isso aí, a gente espera que a gente fomente, né, a cultura de segurança de barragem. E essa apresentação que eu estou fazendo também para vocês, ele se insere nesse tópico, né? Então, por conta disso, novamente, volto a agradecer a vocês pela oportunidade, né? E estou à disposição aqui para responder aquilo que vocês tiveram ou aquilo que eu deixei omisso com vocês, tá? Então, muito obrigado. Estou à disposição para vocês através desse e-mail, ou então vocês podem usar o e-mail também, que é cisb@dae.sp.gov.br, né? Que é o nosso site oficial. Então, gente, novamente, muito obrigado. Obrigado, Noburo, pela apresentação. A gente acaba entendendo um pouco mais como é que funciona essa gestão de segurança de barragem junto ao DAE. E está aberta a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o engenheiro Noburo? Aparentemente... tem. Daí o Deia. E o Deia, por favor, pode falar. Deixa eu tentar sair disso aqui primeiro, gente. Me ajudam, por favor. Como é que eu faço para sair daqui? É no mesmo botão que você pôs a apresentação. Acho que tem sair da apresentação, não sei. Oi, Noburo. Oi. Oi. Pois não. Pode fechar a apresentação e aí você volta na telinha do Meet. Como é que eu faço? Você consegue fechar a apresentação de slide? Fechar o PowerPoint. Lá no xizinho, no canto superior direito. Canto superior direito. Tá. Isso. Ótimo. Obrigado. Nada. A gente não tem familiaridade com o aplicativo, é complicado, né? Bom, pois não, gente. E o Deia, por favor. Na verdade, não é uma pergunta, mas é só assim, parabenizar o Noburo pela apresentação. E ele nos trouxe aí importantes informações, né? A gente fica só triste porque ele falou do envelhecimento mesmo, né? Natural
e a gente vê que não há um investimento em novos concursos para aproveitar, inclusive, todo esse conhecimento de quem, ao longo desses anos, conseguiu colocar tudo isso nos relatórios e no que a gente tem, né? Ele falou que são 51 barragens, né, que a gente tem no SMT, então acho que agora Não, fica essa lição de casa, né? Para a gente poder... Pode falar, a Maria. região de vocês, da BMT, eu acredito que somando as 171 que tem lá no PCJ e mais algumas das outras bacias que integram a bacia do Médio Tietê, ela passa tranquilamente de 200 barragens. Então, eu acho que agora fica essa lição de casa para a gente se conhecer mais que barragens são essas e que condições e como elas estão classificadas, né? A ONG que eu represento, o Pleno, ela lida muito com as pessoas, né? Principalmente com as mulheres. E aqui na região onde eu moro, Mairim, que é alumínio, as pessoas só começaram a dar conta sobre essa questão da barragem, evidentemente, depois dos grandes acidentes aí de Brumadinho, Mariana, e porque tem uma não de água, mas de rejeitos, né, no Buro aqui, bem na nossa divisa, que é a de rejeitos da Companhia Brasileira de Alumínio. E daí, quando começaram a colocar as plaquinhas, rota de fuga, todo mundo começou a ver, nossa, mas o que é isso? Daí começaram a se atentar. Até hoje, nem todo mundo que mora nessa região sabe o que está acontecendo. Quando fazem as simulações e tudo, daí é que alguma coisa acende na cabeça das pessoas. Mas no comitê mesmo, a gente fica com essa lição de casa, de ver como é que está o estado de tudo isso e o que a gente tem que fazer, né? Então é só isso, fazer um registro e obrigado no Google. Então, deixa eu fazer um comentário a respeito da barragem da CBA. Para tranquilizar vocês, essa é a única barragem que a CETESB fiscaliza, né, que é uma barragem de rejeitos industriais. Só que ela é extremamente monitorada e a Votorantim é uma potência econômica. Então, ela toma um cuidado imenso com essa barragem, né? Eles mudaram, inclusive, o processo industrial e a barragem não está mais recebendo rejeitos novos. Não existe mais rejeito de alumina, né? Então, o que tá. Não vai acrescentar mais. E um dos professores que era desse curso de especialização, ele é o dono da empresa que é responsável pelo seu monitoramento. Então, esse monitoramento é muito bem feito, né? Não vou dizer que não existe risco, sempre vai existir risco, né? Mas o risco é extremamente minimizado, porque o monitoramento dessa barragem ela é feito de uma forma extremamente cuidadosa e profissional, né? Agora, dando seguimento àquilo que você falou, que o pessoal começa a ficar preocupado quando começa essa história, né, de plaquinha de rota de fuga, ponto de encontro e tudo mais. O grande problema que nós encontramos no nosso trabalho é o que acontece. Barragens de água, elas são barragens que são feitas com muito cuidado com o projeto, né, a gente escava toda a área onde vai ser implantada a barragem até encontrar uma fundação adequada, ou seja, rocha ou um solo adequado. E barragem de mineração, não, ela é construída com o próprio rejeito e vai subindo ao longo do tempo. Então, são barragens muito mais perigosas. Agora, explicar isso aí para um leigo é complicadíssimo, porque, para eles, gato preto é gato preto, jaguaritica, onça, dinossauro, leão, tudo é a mesma coisa, né? Mas cada um envolve um certo risco, né? Então, barragens de mineração, ele tem um risco muito grande e a ANM tem uns critérios muito rígidos, né? Eu esqueci de comentar com vocês o seguinte, aquela matriz de classificação, para barragens de uso múltiplos, ou barragens de energia elétrica, ou barragens de mineração, elas são diferentes, tá? A classificação são diferentes. Porque o que acontece? As barragens fiscalizadas pela ANEEL são barragens muito grandes. Só que para as empresas de energia elétrica, a água é uma matéria-prima para gerar recursos, né? Para gerar dinheiro, lucro, né? Então, eles cuidam muito bem das barragens. Em geral, barragens que é para geração de energia elétrica, aí eu cito Itupararanga para vocês, né? Elas, em geral, são muito bem monitoradas, muito bem cuidadas, então o risco delas são menores. As que são mais perigosas, lembra eu não sei se ainda existe, né? Eu assisto pouca televisão, mas antigamente, né, quando eu assistia mais televisão, existia um programa da Globo chamado
Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Lembram desse programa? Não sei se ainda existe, né? E a gente brinca que, no caso de barragens, nós também temos, assim, pequenas barragens, grandes problemas, né? Os nossos grandes problemas, e o que envolve mais risco para nós, são as pequenas barragens que estão sob responsabilidade de prefeituras, por incrível que pareça, né? Porque quando é uma pequena barragem, por exemplo, vamos supor de uma Raízen, de uma usina de cana e tudo mais, eles têm recursos. Então, se a gente aperta, eles respondem, né? Agora, quando é prefeitura, o que acontece com a prefeitura? Eles têm outras prioridades. Então, a prioridade é saúde, educação, segurança pública, asfalto e tudo mais, e a barragem que eles tenham, porventura, é prioridade XYZ, né? Então, é complicado isso para a gente, né? E aí é que o risco é maior. Então, a nossa dificuldade em termos de fiscalização é essa. E, por outro lado, a gente não pode, por exemplo, chegar lá e enfiando o pé na porta de uma prefeitura, porque muitas vezes a gente tem a prefeitura como parceiro para outras coisas também, né? Então, o Jorge está aí para que não me deixa mentir, né? Ele é o nosso parceiro nas nossas dificuldades, né? Ele me acompanha muito nas inspeções de barragem que nós fazemos na área aí, né? E volta e meia a gente encontra umas situações extremamente inusitadas, né? Mas a gente, assim, da parte dos administradores, a gente sempre encontra muito boa vontade. O grande problema é sempre recurso, né? E uma das batalhas que eu estou criando também é justamente isso. O Estado, ele tem que ter um fundo para auxiliar as prefeituras que não tenham recursos, quando a coisa é iminente, ou, por exemplo, quando a prefeitura não tem recursos, para ela poder se enquadrar à lei, né? Ela poder contratar um plano de segurança de barragem, um plano de ação de emergência, um plano de contingência, né? Ela não tem recursos, então, pega uma prefeitura, por exemplo, que mal tem recursos para pagar a sua máquina administrativa, como é que a gente pode exigir que ela faça um PSB que custa na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões? Não tem, né? Então é complicado isso. Noburo, o que precisar contar com a gente para apoiar, eu acho que é interessante essa ideia de fundo para pequenas prefeituras, né? Porque nem com o FEIDO dá para resolver isso, porque o FEIDO, até ele sair, Exato. A represa já rompeu. Exato. Então não dá, tem que ser uma coisa um pouco mais rápida. Tem uma última pergunta aqui, Noburo, no chat, que é do pessoal do SOS Tupararanga, que eu vou ler para você, né? Por gentileza, é a Lei 14.066 de 2020 que determinou a nova capacidade máxima de armazenamento de água, como é o caso de Tupararanga. Só para contextualizar você, esse grupo de trabalho foi criado justamente, entre outras coisas, para discutir uma nova regra operacional de Tupararanga, porque a gente teve um problema de estiagem muito forte nos últimos anos, principalmente de 2021, 2022, e o reservatório chegou numa situação próxima do seu volume morto. Uhum. A gente conseguiu reverter com muito trabalho, com todo mundo aqui apoiando, mas uma das coisas que, principalmente quem está montante do reservatório tem reclamado, é que o volume de água da represa não é o mesmo que era antigamente, mesmo quando ela enche, né? Então, uma das discussões que aqui surgem sempre é quem que determina esse volume máximo de armazenamento da água na represa. Segundo a CBA, que até discutiu com a gente aqui, isso é uma coisa que tem a ver com o plano de segurança de barragem. Por isso também que a gente acabou solicitando essa apresentação do DAE. Tá, bom. De início, me permite dizer que Itupararanga, primeiro, não está sob a nossa jurisdição, tá? Como ela abastece as cidades no entorno e, ao mesmo tempo, ela gera energia, então, prevalece a primeira função, que é a geração de energia, né? Então, quem fiscaliza a barragem de Itupararanga é a ANEEL, tá? Não somos nós. Agora, o seu comentário que a CBA disse que isso está relacionado ao plano de segurança de barragem, eu acredito que pode ter um fundo de verdade, sim, tá? Porque o que acontece? No plano de segurança de barragem é estabelecido uma altura mínima da crista em relação ao nível d'água máximo de operação, tá?
E essa altura mínima é estabelecida de acordo com a altura da barragem. Então, ela, no mínimo, tem que ser de 1 metro, tá? Não pode ser menos que 1 metro, mas ela pode ser maior, né, de acordo com a altura da barragem. Então, eu não sei precisar qual que é essa altura mínima de segurança, então, isso pode, de fato, estar acontecendo. Não está relacionado ao volume, mas sim a essa altura da crista em relação ao nível d'água. Ok, é que eu acho que isso provavelmente não era regulado antes, né? Antes dessa lei de 2020, provavelmente isso não tinha tanta regulação, né? E o reservatório às vezes aumentava, o volume era maior do que esse 1 metro aí de diferença. É que, assim, para quem gera energia elétrica, quanto mais água tiver no reservatório, melhor, né? Isso é dinheiro que se transforma em energia elétrica, é dinheiro, né? Agora, para segurança de barragem, não. Porque o que acontece? Se você tiver uma altura mínima, uma altura maior, significa que você tem um volume de espera maior. Então, no caso de haver, por exemplo, uma onda de enchente, o reservatório serve como um amortecedor. Então, para nós, é o que acontece, por exemplo, com as barragens do Alto Tietê. Todas elas foram construídas para serem um amortecedor de cheias, né? Elas, no período que antecede o período de cheias, de chuvas, elas são esvaziadas ao máximo possível, né? E espera a onda de cheia chegar. Só que agora, como elas estão sendo usadas para abastecimento público, que a Sabesp agora opera, agora é uma coisa conflitante. Para a segurança da população, né, para não haver enchentes a jusante, ela precisa estar o mais vazio possível. Agora, para abastecimento, ela precisa estar o mais cheio possível. Então, essa administração, né, esse gerenciamento é extremamente complexo e complicado, né? E é o caso de vocês com Itupararanga. Para abastecimento e para geração, vocês precisam dela o mais cheio possível. E para segurança de barragem, a gente precisa que ela tenha um volume de espera grande, né? Sim, justamente é esse o conflito que a gente tem aqui, um dos, né? Uhum. Nesse processo aqui de discussão do reservatório. Mas, novamente, Noburo, quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui. A gente vai dar continuidade agora à próxima, não tem mais nenhuma questão. Só também queria agradecer, André, a presença do Noburo, né, que pôde estar conosco aqui, e tenho certeza que se precisar de novas apresentações, a equipe fica sempre à disposição. Eu me coloco à disposição de todos vocês, tá? Inclusive, Noburo, nós temos aqui no grupo também colegas da CETESB, né, que trabalham aqui no prédio junto conosco, que estão parabenizando também você pela apresentação aqui muito obrigado. Rosângela, você gostaria de falar? André, bom dia. Só lembrar que nas palavras, né, do engenheiro Noburo ficou claro que é importante a fiscalização e o DAE tem um projeto no FEITO justamente envolvendo esse assunto. Então, quando esse projeto, acho que ele já está na lista de projeto, não é prioritário que a gente diz, né, mas existe um outro termo que eu não me lembro agora, mas a gente... Isso, André, isso mesmo, muito obrigada. Que ele seja lembrado, né, e a gente dê força para que esse projeto vá em frente. Obrigada. E parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Reginaldo, você pediu também a palavra? Isso, André. Bom, parabéns e obrigado ao professor, né, com certeza, bem esclarecedor. Agora, acho que você até já levantou isso, né, André? A fiscalização em relação à geração de energia é competência da ANEEL. Isso. E outorga, e essa fiscalização fica a competência do DAE também, então? Não. A parte de outorga de captação para abastecimento público é do DAE, mas a outorga para geração de energia elétrica é da ANEEL. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Ok. Então, a represa também é fiscalizada e monitorada pelo DAE. Não. Em função Em termos de segurança de barragem, é exclusivamente fiscalizada pela ANEEL. Tá. Em termos de disponibilidade hídrica, do DAE agora. Isso, agora sim, disponibilidade hídrica do DAE. Exatamente, que daí nós outorgamos a captação e lançamento da geração de energia e, inclusive, o barramento também. Né? Tá. Geração de energia e também focado com a questão de disponibilidade hídrica para a população. É isso, né, Jorge? Isso, engloba tudo, exatamente. Entendi. O macro daí. É o DAE que vai fazer a intermediação, né, entre
o licenciamento da ANEEL para geração de energia e os outros usos do reservatório, né? Ele que faz essa intermediação na hora que faz a outorga deles. É isso mesmo, né, Jorge? Não estou falando besteira. Sim, está correto. A gente envolve o balanço hídrico global, macro, com todas as demandas do reservatório. Bom, uma informação que talvez seja importante, muito importante para vocês, eu aprendi com a doutora Ana Maria, que é a nossa responsável pela área de legislação no curso de segurança de barragem, né? No estamento jurídico do Brasil, isso acho que é extremamente importante. O uso para abastecimento humano prevalece sobre todos os outros usos da água, tá? Então, por exemplo, se faltar água para geração, ou, por exemplo, que nem, por exemplo, lá em Itu, né, que tem a Skin Cariol, que agora é da Heineken, né? Se faltar água, por exemplo, abastecimento público da cidade, a cidade ou o próprio DAE pode requisitar essa água para abastecimento humano. Então, a empresa é obrigada a parar de gerar para disponibilizar essa água para abastecimento humano, tá? Pela nossa lei, abastecimento humano está acima sobre todo qualquer outro uso. E essa situação, inclusive, aconteceu o ano passado no Bura. A Heineken colaborou disponibilizando a água dos poços para auxiliar no abastecimento da cidade, assim como outras empresas lá de Itu. Eu lembro que quando era Skin Cariol, né, eles pararam de fabricar refrigerante e cerveja para disponibilizar a água deles toda para a cidade, né? E até aquele produtor de grama que eu comentei com vocês, que falou que a Polícia Ambiental o multaria se ele tirasse as árvores da barragem, ele comentou que naquela época, as 4 barragens que eles tinham lá, o município requisitou para tirar água para abastecimento. Então, vinham com caminhão-pipa, tiravam a água lá para levar para a área de abastecimento. Você vê que a coisa chegou a ficar bem feia, né? Sim. Alessandro, você gostaria de falar também? Sim. Não, primeiro eu gostaria aí de parabenizar, né, o engenheiro Noburo. Acho que foi bem esclarecedor aí a palestra dele, a aula dele, né? Acho que bem completa. E só reforçando, né, acho que essa questão que vocês trouxeram ali, dessa questão da Skin Cariol, a gente aqui, a CBA também, durante essa crise hídrica, a gente ficou com a usina de Tupararanga parada, sem gerar energia, porque a gente entendeu ali que a questão prioritária realmente era o abastecimento público e a preservação do volume da barragem, né? Então, assim, demonstra também aí todo o comprometimento, toda seriedade aí que a CBA também trata esse tema junto aí ao grupo. Só queria colocar isso aqui também. Obrigado, Alessandro. E novamente, para o engenheiro Nomuro, obrigado, e estamos aqui à disposição também, o que precisar. Nós vamos dar continuidade na reunião, o senhor, se quiser ficar, tá muito obrigado. Honra participar, mas se o senhor tiver outros também, pode se retirar, não tem problema nenhum, a gente dá continuidade aqui. Obrigado. Eu vou me despedir de vocês também, porque eu estou com um monte de relatórios atrasados também, né? Imagino. Para terminar isso. Imagino. Então, bom dia para vocês e um bom trabalho. Obrigado, Noburo. Obrigado, Noburo. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Então, vamos passar agora ao próximo ponto, que é a apresentação tradicional da CBA sobre a situação do reservatório. Quem que vai apresentar, Alessandro? Professor, hoje sou eu que vou apresentar. O Rafael está em deslocamento por uma de nossas usinas, aí eu vou apresentar aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui o tema. Tá bom. Vamos ver se eu ainda lembro como é que apresenta, né? Você estava sem essa tarefa nos últimos tempos, né? Pois é. Mas vamos lá. Se já estiverem vendo minha tela, vocês me avisem, por favor. Está abrindo. Agora abriu, mas aquele infinito assim. Estão vendo? Não, estamos vendo aquela abertura infinita, que é você abrir o nosso campo, mas não está vendo a apresentação. Não? Peraí. Não. Olha que louco. Peraí. Parar a apresentação, vamos lá de novo. Acho que teve uma atualização aqui que eu... não sei. Que eu me perdi aqui. Não, agora acho que vai. Pode ser. Se estiverem vendo. Sim, agora está a apresentação. No modo apresentação? Sim.
Então, vamos lá. Bom dia a todos, né, que ainda não falei. Aqui a gente vai passar os dados, né, de armazenamento da represa e previsão ali de afluência, com os dados aqui atualizados até o dia de hoje. Como sempre, a gente traz aquele cenário atual, né, com a data, né, de hoje, na verdade, a 0 hora de hoje, o nível atual do reservatório é de 821,76, o que corresponde a 73,1% do nível de vertimento, né. A vazão afluente de agosto, ela foi de 3, até então, né, até a data de ontem, ela foi de 3,07 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a 44% da MLT do mês de agosto. O esperado para todo mês de agosto é de 7,02. Aqui a gente mostra o perfil do reservatório, né, para o mês de julho, né, onde já era esperado, sim, uma redução do nível do reservatório, considerando que a gente está no período mais seco, né, e aqui para os primeiros 6 dias de agosto, onde a gente está atualmente no 821,76. Aqui a gente tem aquela separação entre o que é defluência e o que é afluência, né, sempre olhando aqui o que vai para o abastecimento público, no mês de julho, e para o mês de agosto também, né, onde a gente está aqui com a afluência de 3,07. Aqui é aquele gráfico onde a gente mostra um horizonte ali de 5 anos, né, desde 2019, onde a gente vê que o cinza mais clarinho é o ano de 23, onde a gente teve um primeiro quadrimestre realmente bem úmido, né, mais do que a média, e agora a gente está tendo um período seco um pouco abaixo, né, ligeiramente abaixo a média. Maio 94, junho 89, julho 65 e agosto aqui, por enquanto, se configurando 44. Aqui o que a gente tem de previsão de precipitação na bacia, né, para os acumulado 3 dias, acumulado 5 dias e acumulado 10 dias. Então, a gente vê que o que tem de acumulado 10 dias é em torno de 7 milímetros, né, não é muita chuva mesmo, como é o padrão para esse período do ano. A próxima, voltou. A próxima aqui é só um zoom na figura ali da precipitação, onde a gente pega o acumulado de 10 dias. Bom, de atualização dos dados do reservatório, o que eu tenho para trazer, se alguém tiver alguma dúvida aqui, eu fico à disposição. Alexandre, só uma pergunta. A gente já passou daquela primeira etapa para a segunda do plano da regra operacional, ou seja, a gente já está numa situação... Eu lembro que a gente, acima dos 122, se eu não me engano, era a primeira categoria e depois passava para a segunda. O livre 2, né? É o livre 2 e o... É no 822 mesmo? Eu não estou lembrado, na verdade, desculpa. Peraí, eu acho que a gente ainda está, assim, no livre 1, tá? Tá. Deixa eu pegar aqui com o pessoal aqui. O pessoal do SOS está perguntando as vazões defluentes atuais, né? Acho que é 6 mais 1,95, é isso? Veja só. Desculpa, é que você passou rápido, eu também não notei. Não, desculpa. Eu passei um pouquinho mais rápido por conta do tempo aqui também, mas ó, a gente está... A próxima. A gente está com 14 mais 1,95 no dia de ontem. Então está saindo 15, né? Está saindo 15. Espera aí que eu estou buscando aqui uma regra. Na verdade, a gente está no livre 2, tá? O livre 2, ele vai de 819,50 a 823. Tá. E aí a vazão máxima no livre 2, qual que é? A mínima é 4 metros por segundo, né? 4 metros cúbicos por segundo, e a máxima, ela não tem definição de acordo com a regra. Tá. O que acontece aqui, tá? Qual que é a operação que tá acontecendo nesse momento, tá? Com
com o conhecimento do SAI, da Águas de Votorantim e também da CETESB. A gente está programado para fazer uma manutenção, que é a substituição das grades ali da tomada d'água de Tupararanga, agora no final de agosto, né? E para que a gente consiga fazer essa manutenção, considerando ali o amortecimento de cheias, né, que a gente vai fazer ela bem no período ali de transição, onde tem um aumento de precipitação, a gente precisa baixar o reservatório, né, para que consiga fazer essa manutenção de forma tranquila e sem experimentar o vertimento, né? Então, por esse motivo, a gente está com a defluência mais alta nesse momento, para controle do nível de reservatório, para que no momento da manutenção das grades, a vazão ela vai ser reduzida, né, vai ser no máximo de 6 metros cúbicos, considerando já o 1,95, né, que vai para o SAI, e aí o reservatório consegue recuperar, e ainda assim considerando o amortecimento, né, o amortecimento para o período de cheias. Essa é uma manutenção que a gente já vem tratando há algum tempo com esses agentes, né, já é de conhecimento também da CETESB, e é uma obrigação do contrato de concessão nosso da usina, que a gente tem por obrigação deixar todos os elementos, até muito bem dito aí na apresentação anterior, né, que a gente tem que deixar todos os sistemas, né, extravasores ali, todos os sistemas de operação da usina em perfeito estado de funcionamento. Independente da concessão finalizando ou não, é uma obrigação que a gente precisa atender, e ela está nesse cronograma aí desse ano para a gente fazer essa manutenção. Então, por isso, se vocês veem ali um pouco mais de defluência, tá? Qual é a cota que vocês precisam chegar para poder fazer essa manutenção? Tem esse dado? Temos sim. A gente vai chegar na cota de 820,79. Tá. Beleza. A SOS está perguntando a questão da defluência de 14 metros cúbicos, mas eu acho que foi explicado nesse momento, né? Uhum, acho que sim. Reginaldo, você gostaria de falar, por favor? Sim, André. A gente recebeu realmente essa notificação em relação à defluência via Clemente, né? Nós fizemos algumas primeiras discussões aqui internamente com o nosso corpo, né? A gente sabe que algumas questões aí estão um pouco potencializadas, né? Que é a questão do tempo que vai ficar o descarregador de fundo aberto, né? Nós ainda não temos uma clareza quanto ao que esse efeito de toda essa vazão vai ser na represinha do Clemente, né, André? Que vai vir os 2 metros cúbicos para nós, mais a diferença que vai manter o rio, né? Então, o nosso corpo técnico aqui, é óbvio que não tem ninguém especialista nisso, né, André? Mas é uma preocupação muito grande, né, a gente ficar um tempo ali. A barragem, acho que não é para isso, né, para aguentar uma vazão tão grande de efluente ali, passando por ela, né? Então, é uma preocupação que os nossos técnicos estão externando agora nessas primeiras discussões internas aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Mas só para entender, quer dizer, então, que uma parte dessa vazão não está saindo pela usina, está saindo pela Clemente, é isso, Lisandro? Não, quando parar, né, quando for só via descarga de fundo, que vai ficar, acho que 60 dias ou mais pela descarga de fundo, né? Essa água vai passar toda pela barragem do Clemente, né? Porque eles vão eliminar a defluência pelo canal principal, né? Eu acho que não é bem assim, né? Não sei se você participou das reuniões. Eu não participei, mas minha equipe participou. Mas, na verdade, o tempo de manutenção é em torno de 60 dias. É uma manutenção bem complicada, assim, de se fazer, né? A gente tem que retirar todas as grades com maior cuidado, tem que colocar as outras grades ali, né,
da tomada d'água, é uma manutenção, é uma atividade subaquática, né, é preciso de mergulho, tudo, é uma questão bem especializada, vamos dizer assim, a manutenção bem especializada. Quando nós apresentamos, né, tanto para vocês quanto para Águas de Votorantim, a gente colocou algumas alternativas que a gente consegue fazer, né, para que tenha a questão ali do atendimento, né, abastecimento público satisfatório em todos os momentos. Mas realmente é uma manutenção que a gente precisa fazer. Não tem como não fazer esse tipo de manutenção, né? E a opção por não fazer não existe, mas vamos supor que não, então não vamos fazer essa manutenção. Se eu não fizer, a gente está programando fazer ela, está planejando, tem todo um planejamento para que seja feito essa intervenção da melhor forma possível, sendo otimizado, sendo, né, com todas as atividades ali amarradas, né, mas caso por algum motivo não faça essa manutenção, em algum momento as grades, elas podem, a tomada d'água pode ser indisponibilizada por conta das grades antigas, que tem um risco, e aí a gente vai ter que fazer essa manutenção da pior forma possível, que é emergencial. E aí, imagina, se eu tiver algum problema nas grades, eu vou gastar mais tempo ainda para retirá-las dali, e corrigir aquele problema. Então, o tempo que a gente está falando aqui, em torno de 60 dias, ele pode se estender para 90, para 120, ou para mais tempo que isso. Então, assim, é importante e mandatório que a gente faça essa manutenção. Ela é uma questão, a gente tem uma responsabilidade por deixar todo os sistemas, né, da usina e do barramento funcionando plenamente, e a gente pode ser responsabilizado se não fizer isso. Então, de toda maneira que a gente vem conversando com o SAI, com Águas de Votorantim, com a CETESB há algum tempo, esse assunto não é novo, esse assunto não apareceu agora, tanto é que a gente teve atividades predecessoras para fazer isso, a gente teve 2 dias de mergulho para fazer a medição ali, uma nova inspeção sobre as grades, né, que estão ali, qual está a situação do sistema, e isso também foi negociado e foi conversado com também esses agentes. Então, assim, não é um tema novo, tá? Não é surpresa para ninguém, não, tá? Alessandro, antes de passar a palavra para o Reginaldo, talvez não seja surpresa para as outras pessoas, mas talvez aqui no grupo a gente não chegou a conversar a respeito disso. De qualquer forma, ninguém está falando contra a manutenção, porque isso é importante. Sim. A gente só quer saber como é que vai funcionar nesse período. Tem uma pergunta... Antes da pergunta da Viviane, André, eu acho que só esse ponto, né? Como a gente tem uma proposta que a gente passou para o SAI, para Águas de Votorantim, a gente está aguardando essa resposta e o alinhamento, né? Acho que a gente tendo todas as partes, né? O esquema da manutenção, cada atividade definida e entendida por todos os agentes, e aí eu acho que é a hora de informar o grupo, porque ela ainda está na fase de entendimento, né? O próprio Regis disse que está com a equipe dele avaliando algumas situações, devem voltar para a gente alguma sugestão, alguma situação que a gente tem que pensar, e aí, estando tudo alinhado, assim, nós entendemos que é a hora de dar conhecimento para o GT. Tá bom? Reginaldo pediu a palavra, por favor, Reginaldo. Não, André, a minha preocupação, né, como existe, é óbvio, a preocupação da CBA com a represa deles, com a barragem, eu também tenho com a minha, né, com a nossa, né, da cidade, né. Quase, isso é óbvio, né. Entendo essa situação, são tratativas, né, também indiferentes, se é de conhecimento ou não, mas eu gosto de trazer aqui para o grupo, né, André, porque acho que é o fórum mais adequado para a gente discutir esse tipo de coisa.
Então é apenas isso, eu também demonstro minha extrema preocupação com a nossa barragem também, né? Mas eu acho que, assim, da mesma forma que a CBA tem lá os seus técnicos, espero que tenha, né, para a segurança da barragem, eles devem também ajudar aí na segurança do Clemente, porque faz parte do sistema, né? Espero que também tenha essa ajuda aí, né, Alexandre, para a gente, que a preocupação do Reginaldo, do Regis, é bem válida, né? Se vai receber mais água ali no Clemente, a Clemente não foi feito para isso, então provavelmente tem essa outra Não, assim, atenção. eu até agradeço a fala do Regis, professor, de todo mundo, e compartilhamos, sim, da mesma preocupação, até porque a atuação que a gente está tendo agora, de aumentar um pouco a defluência para baixar o nível do reservatório, é justamente não deixar que verta ali o reservatório e que, numa situação, passe uma quantidade de água muito superior ali, sem controle, que poderia, em algum momento ali, ser superior ao suportável pelo Clemente. Nós desconhecemos, né, as condições dessa represa, né, mas a gente está aqui aberto a ajudar a qualquer situação que tenha ali sobre a questão de segurança de barragens da represa do Clemente. Agora, durante essa manutenção, o que vai passar ali pela barragem do Clemente é um total de 6 metros cúbicos, né? O que a gente entende pelo histórico, de novo, nós não temos conhecimento, o SAI não nos trouxe em nenhum momento se tem algum impeditivo para essa vazão ali do ponto de vista de segurança de barragem. Mas pelo histórico, no Clemente, já passou bem mais de 6, né? Então, o que a gente está aqui fazendo, toda a operação, todo o planejamento, é que na represa do Clemente, né, passe um máximo do total máximo de 6 metros cúbicos por segundo. Tá, só para esclarecer, Alessandro, então, nesse período que não foi definido ainda quando vai ser, mas provavelmente vai ser antes do período de chuva, né, porque precisa aproveitar essa menor vazão afluente, vai ser fechada a saída pelo vertedor não, pela tomada d'água, e vai sair só pelo fundo durante algum período aí que pode ser até 60 dias, é isso? Vamos lá. A gente durante a manutenção, prioritariamente, a vazão do rio vai pelo descarregador de fundo, tá? Com o seu máximo de 6 metros cúbicos por segundo, né? A gente está até estudando em alguns momentos se a gente consegue flexibilizar, depois de substituída algumas das grades, voltar uma vazão, por exemplo, no período noturno, pela tomada d'água, né? Essa é uma proposta. Mas em alguns momentos, bom, pelo menos na primeira ou na segunda semana da atividade, exclusivamente vai pelo descarregador de fundo, né? Exclusivo. E aí, à medida que for evoluindo a atividade, que a gente for fazendo partes dessa atividade, a gente pode liberar uma das válvulas, né? Somente durante o momento onde não tiver atividade, porque é questão de segurança a vida das pessoas, quando tiver atividade na válvula vizinha, né? E aí dá para a gente fazer isso, é o que a gente propôs, né, com as empresas. Ok. Não, está explicado. Eu acho que se alguém mais tiver alguma dúvida, mas acho que é importante dar uma mão ali para o SAI para verificar ali o Clemente, a situação do Clemente, para a gente não ter nenhuma surpresa, né? Fala, Reginaldo, não sei se é isso que você ia falar ou outra coisa. Isso também é outra dúvida nossa, né? Porque pelo histórico, né, essa variação de vazão pelo canal de fundo também não é favorável, entendeu? A gente notou que também existe essa expectativa, né? Aí depois, durante a noite, eu fecho e vai pelo... A gente está estudando isso também, que parece que também não é uma coisa muito benéfica, entendeu? De ficar mexendo assim no fundo. Eu não sei se provavelmente essa variação de vazão possa potencializar algum arraste, alguma coisa. Então, a gente também está avaliando isso e é preferível, né, que venha pelo fundo, né? Se a gente ficar mexendo também, né, para aqui e volta, para que os mergulhadores não estiverem lá pelo canal, é tudo uma avaliação. Eu gostaria de frisar que
não é o métier nosso, né, André? A gente tem ali, mas nós não temos estamos discutindo aí pela experiência do pessoal aqui, pelo histórico nosso, né? Então, acho que a gente está empenhado nisso, mas a gente até viu a previsão de talvez contratar alguém para fazer uma avaliação ali mais adequada, né? Ainda estamos no princípio ali dessas discussões, tá? Tá bom. Eu acho que até Regis, eu acho que essa é uma construção ali, né, a várias mãos, né? Nós também nós não somos especialistas em abastecimento de água, né? A gente é especialista em gestão de usina, né? E é isso que a gente está fazendo. Então, acho que a gente vai realmente construir isso a várias mãos, né? Eu só colocaria aqui um tema, acho que depois dessa reunião a gente pode conversar de forma melhor, acho que até para encerrar esse assunto aqui, mas a gente tem um prazo, né? A gente tem um prazo para poder fazer essa manutenção que já está informado e a gente já está com toda a contratação, toda a questão ali de preparação do reservatório também, para que se faça essa manutenção, né? Então, extremamente, e a gente tem que terminar ela antes do período úmido realmente chegar, né? A gente vai estar fazendo ela num período de transição ali, mas a gente tem que terminar essa obra realmente antes do período úmido. Então, é importante, sim, que a gente agilize aí todas essas avaliações, né, e verificações para que a gente possa realmente definir o modus operandi, né? A gente passou algumas sugestões, pensando ali no que poderia ali ser melhor ali para vocês. Para nós também não é interessante todo dia eu fazer uma operação da válvula, também tem um risco associado ali, mas a gente entende que talvez o risco faça sentido em função das necessidades que as empresas aí, como SAI e Águas de Votorantim, têm, tá bom? Mas eu acho que a gente pode conversar aí posteriormente, acho que não tem... Eu vou pedir para a Gabriele marcar uma reunião essa semana ainda, né, para que a gente consiga evoluir nesse tema, tá bom? Obrigado, Alessandro. Eu só quero deixar também à disposição aqui, se precisarem discutir a questão mais limnológica do processo, que é o que eu posso contribuir, né, na discussão, também fico ali à disposição se precisarem para a gente conversar. Eu acho que o Reginaldo está com razão, que talvez manter só uma operação do descarregador de fundo seja menos impactante, né? E acho que vai ser uma oportunidade boa para a gente fazer aquela análise entre os laboratórios, né, para identificar ferro e manganês, que eu acho que é uma oportunidade de fazer já com essa manutenção, já que vai acontecer durante um tempo um pouco maior. Isso aí. Então, a gente aproveita também para fazer essa avaliação que a gente já estava para fazer de qualquer jeito. Tá? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta sobre a situação atual? Então, só para deixar claro, a vazão de defluente está a 14 metros cúbicos por segundo, mais os 1,95, quase 2, do SAI de Sorocaba. A tendência é reduzir o volume e chegar a 820, é isso? E 79, é isso, né? 820, hoje está em 821 e 70, alguma coisa assim, então vai baixar mais 1 metro, provavelmente antes de começar essa manutenção. E eu vou pedir para o Alessandro, assim que vocês fecharem a situação junto com o SAI, que comuniquem para a gente, pelo menos quando vai começar o processo, tá? Tá bem. Não, terminando a gente fala assim. Eu vou pedir também depois para a Rosângela, da CETESB, para também aproveitar para acelerar esse processo aí de avaliação da análise de ferro e manganês ali e deixar a CETESB de sobreaviso. Acho que ela já está informada, mas é só para deixar de sobreaviso para esse processo. André, está no chat. Está no chat. Então tá. Beleza. Então é isso. Acho que a gente... Nossa, minha câmera desligou. Nós passamos esse ponto. Qual que é o próximo ponto de pauta? Acho que é a aprovação da ata, não é isso,
Ana? Isso, André. Da última reunião. Vou obrigado. compartilhar aqui. Tá. Obrigado, Alessandro, pela apresentação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e a gente continua aqui à disposição. Tá, tá bom. Então é da 65ª, essa é a 66ª, né? Isso. Então, essa é da anterior, tá? Então foi a reunião que veio o técnico da CETESB para falar para a gente sobre metodologia de análise de ferro e manganês, né? E se alguém tem alguma sugestão, queira modificar alguma coisa na memória técnica, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestações, vou colocar em votação a aprovação da memória técnica. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Bom, não havendo manifestação, então vou dar como aprovada. A gente só precisa definir a próxima data de reunião. Eu estou pensando que o melhor dia talvez seja 11 de setembro. Logo depois do feriado do dia 7 de setembro, mas já é a semana seguinte, então vai estar todo mundo de volta a trabalhar e todo mundo com gás e energia, porque descansou durante o feriado. Podemos marcar para o dia 11 de setembro? Alguém tem alguma outra sugestão? Ninguém está colocando nenhum... Será que eu travei, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, André. Recordo de 11. É que ficou um silêncio assim, eu falei, nossa, será que eu caí? Pode ser dia 11/9, a próxima reunião. E depois a gente avalia, então, a partir do dia 11/9, se a gente vai continuar mensalmente ou não. Lembrando que, aproveitando que está todo mundo aqui presente, que agora a gente vai passar por uma fase de redução do volume, já esperado. A quantidade de chuva para esse período de seca realmente está um pouco abaixo, mas as previsões para o final do ano são para um volume grande de chuva, né? Em função principalmente do El Niño, que já foi definido que vai acontecer e que é chamado El Niño forte. Então pode ser que o volume de chuva que chegue no final do ano seja acima do que a gente teve no ano passado. Que lógico, traz uma boa notícia, porque a água para abastecimento provavelmente não vai ser problema, mas aí tem os outros problemas causados pelo excesso de chuvas, né? Que não estão relacionados diretamente com a represa, mas que a represa ajuda a controlar. É isso, gente. Alguém gostaria de fazer mais alguma fala? Senão a gente encerra. Podemos encerrar? Então, obrigado a todos pela presença. Até dia 11/9, para quem vai só no GT Crise Hídrica, mas eu espero vê-los todos dia 11 agora, de agosto, na sexta-feira, lá em Laranjal, Laranjal Paulista, a grande Laranjal Paulista, naquele clube que tem bem na Praça Central de Laranjal, é isso, né? Eu acho que sim. É um hotel, André. Hotel. Mas é na Praça Central ali de Laranjal. Isso, bem em frente à igreja, lá na Praça Central. Ninguém vai conseguir se perder e vai ser uma boa festa. A gente vai ter um momento para se encontrar e confraternizar pelo aniversário do comitê. Espero vê-los todos lá pessoalmente. Certo, seu Chico? Um grande abraço a todos, um bom dia. Viva André, né? Viva! Grande condutor do nosso comitê. E a Carol, né? Secretária executiva. A Carol que conduz, eu só apareço nas reuniões. É ela que trabalha, eu só saio na foto, seu Chico. Um grande abraço a cada um, uma semana Um abraço, abençoada. seu Chico, um abraço, André. Parabéns pela Viva Solange! Viva!